Agora vamos começar a contar a história real entre Jacareí e Portugal. É a Revolta do Sal. Eita, nós aqui de novo, é companhia, atos humanos, e estamos aqui chegando, é companhia, atos humanos, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal. Vamos contar a história de Bartolomeu Faria. Foi no século XVIII do Brasil colonial, com a revolta do sal, com a revolta do sal. E combateu o império, produto essencial, essa riqueza importante que chegava pelo litoral. Vinha do além-mar, vinha de Portugal, essa riqueza importante que era o sal, o sal, o sal, o sal, o sal, que alimentava o povo e conservava a carne animal. Era estocada em Santos, na sua colônia real. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. Nossa história real de Jacareí e Portugal. Nossa história real de Jacareí e Portugal. Você sabia que o sal era de extrema importância na época do Brasil colonial? E a palavra salário vem do sal. E isso aconteceu lá para trás, na época em que soldados romanos recebiam parte do seu pagamento em sal. Apesar de o Brasil ter este enorme litoral, a coroa portuguesa não permitia que se extraísse sal aqui de nossas terras. E dá para acreditar que 1 quilo de sal custava 1 quilo de ouro? E que todo o sal ficava armazenado na cidade de Santos. O sal está presente na história de toda a civilização, muito antes da história de Cristo. Tem relatos de povos que guerreavam pelo domínio da comercialização do sal. Na capitania, os comerciantes que detinham o monopólio do produto faziam o que bem entendiam com a mercadoria. O saleiro, produto de mesa, era de prata e ficava diante dos nobres para mostrar o seu poder de riqueza. O sal era um produto usado como moeda, rituais religiosos e extremamente necessário para a sobrevivência da raça humana. Após várias manifestações contra a coroa portuguesa, chega um momento que a situação se torna insuportável. E é no século XVIII que Jacareí entra na história. Jacareí entra na história. Bartolomeu Fernandes Faria protagoniza o maior feito na história do Brasil. A Revolta do Sal. Companhia dos Humanos, que abram as cortinas! Caravelas alto mar. Caravelas, caravelas, caravelas alto mar. Paranal saindo do porto, no porto de Portugal, tendo como rumo certo a colônia imperial. Tendo como rumo certo a colônia imperial. Trazendo ao porto de Santos um produto essencial,
que era o carregamento de sal, de sal, de sal, que era o carregamento de sal, de sal, de sal. Caravelas, 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 alto mar, várias naus saindo do porto de Portugal, tendo como rumo certo a colônia imperial, tendo como rumo certo a colônia imperial. Na capitania, o comércio era feito a partir do Porto e Vila de Santos. Contudo, artifícios para aumentar o preço do produto tinham sido instaurados. Uma delas consistia em distribuir o sal em menores quantidades do que as habitualmente consumidas. E outras eram estocar tudo em armazéns, forçando o aumento do preço. Chega hoje mais um carregamento de sal. E chega em boa hora, meu senhor. Os chefes de província estão desesperados. A falta de sal está atrapalhando a vida do povo nas cidades e nas fazendas. Não me aborreça! Assim que chegar o navio, descarregue o sal nos armazéns. Meu senhor, está cheio de senhores da fazenda aí na Vila de Santos, pronto para negociar a mercadoria. Ah, fique quieto! O sal é meu, eu vendo para quem eu quero e ao preço que eu achar melhor. Estoquem, estoquem, estoquem todo o sal, pois quem manda na colônia é o rei de Portugal. Estoquem, estoquem, estoquem todo o sal, pois quem manda na colônia é o rei de Portugal. Sem o bem
O serviço está pronto. Muito bem. Agora é só aumentar o preço. Fica muito bem. Muito bom vê-lo, meu senhor. Bom vê-los, meus senhores. Estamos aqui para comprar alguns alqueires de sol. Sinto informar, mas devido à escassez do produto, nós resolvemos taxar o alqueire do sal a 40 mil réis. Mas isso é um despropósito. O valor estipulado pela coroa é de R$ 1.280. Reclame para quem vocês quiserem. Esse é o meu preço. Surdo, é um roubo! Um roubo! Bartolomeu Fernandes Faria, morador da vila de Jacareí, proprietário de várias terras e diversos escravos negros e índios, juntou uma grande turma montada por índios e capangas e de assalto tomou a cidade de Santos. Chegando lá, pegaram todo o sal que puderam, porém, pagando o preço justo estipulado pela coroa e exigindo que se recolhesse parte dos impostos. Senhor Bartolomeu! Senhor Bartolomeu! Oh, Deus! Senhor Bartolomeu! Diga por que me aborrece! Senhor Bartolomeu, o sal que tínhamos guardado para salgar a carne caminha para o fim. Se não comprarmos por esses dias, não teremos mais como salgar. Não me aborreça! Já mandei uma tropa descer e subir a serra e abastecer os depósitos. Não é bem assim, senhor Bartolomeu. Chegou a nossa tropa. E o que aconteceu? Cadê mercadoria? Senhor Bartolomeu, os nossos emissários trouxeram uma notícia que vai deixar o senhor muito zangado. Não fique contra Lelé. Me diga o que está acontecendo. Senhor, os comerciantes do porto da Vila de Santos decidiram taxar o alqueire do sal a 40 mil réis. O quê? O que você está falando é um despropósito, uma barbaridade? Esse escrápula está aumentando o preço do sal a toda semana. O preço estipulado pela coroa é de 1.280 réis por alqueire. Sim, senhor. E o que faremos? Reúna uma tropa armada. Quer os melhores atiradores? Prepare uma tropa. Vamos trazer o sal para nós e para nossos vizinhos. Sim, senhor. Depressa, homem. Sim, vá. sim, sim. No tempo colonial, Bartolomeu desceu ao litoral. No tempo colonial, Bartolomeu desceu ao litoral para buscar um produto essencial, tanto para o ser humano como para o animal, tanto para o ser humano como para o animal. Quando lá chegou em Santos, com mais de 200 homens, seguiram para o galpão para comprar o sal, no preço que Bartolomeu achava justo e real. É sal, é sal, é sal, é arreba.
pagando o preço justo do produto essencial. Bartolomeu Faria fez a revolta do sal com seus homens no litoral em 1710, no tempo colonial. Em 1710, no tempo colonial. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal. Respeitem a população, tropa. Nosso objetivo é pegar o que é nosso por direito. Tragam aqui o responsável pela estocagem do sal. Quem é o senhor? E por que chega em nossa cidade fortemente armado, comportando-se como um bandoleiro? Sou Bartolomeu Fernandes de Faria, proprietário da fazenda de Angola, na vila de Jacareí. Venho em missão de paz, representando os povos de Serra Acima. Pois não estou entendendo o que fizemos nós para sermos dominados por esses mestiços e negros fortemente armados. Estamos aqui para transportar os alqueires de sal que acharmos necessário. Pois não teremos problemas. É só acertarmos a quantia e somarmos os valores. E de quanto estamos falando pelo preço do alqueire? Senhor Bartolomeu, estamos vivendo em tempos difíceis. O sal está em escassez. Assim nós, humildes contratadores, nada podemos fazer a não ser taxar o alqueire deste indispensável produto a 40 mil réis. De fato, estamos vivendo tempos difíceis, senhor. Nós que vivemos Serra Acima, estamos sem sal para conservar nossos alimentos, atrapalhando nosso comércio de carne com outras províncias. Já estamos praticamente comendo sem sal. Pois não veremos problemas? Chegou uma boa remessa de sal por esses dias mesmo. O senhor não ficará sem o produto. Como pode ver, sou senhor de idade. Moro na vila de Jacareí e muito servi a capitania de Itanhaém. Sou bem informado e sei que o preço estipulado pela coroa taxa o alqueire de sal a 1.280 réis. Agora tem o senhor e sua corja de amigos corruptos o descaro de nos querer provocar verdadeiro roubo. Nem o senhor e nem ninguém pode falar assim comigo. Tropa, renda a guarnição. E o senhor providencia a presença do fiel da coroa real, recebedor para que recolha 400 réis de que tem direito por alqueire para subsídio da infantaria. Fique bem claro que não estamos saqueando os armazéns. Estamos pagando o preço justo. 1.280 réis, mais os impostos devidamente. Vamos, carreguem o... Chega, chega, chega de corrupção. Foi um grito valente que deu Bartolomeu em favor de nossa gente. O sal que estava escondido agora vai ser dividido. Entregue também ao povo, não somente aos amigos. Entregue também ao povo e não somente aos amigos. Vamos embora, tropa. Fique bem claro que não molestamos nenhum morador. Não saqueamos a cidade, apenas estamos levando o sal que foi pago de acordo com as exigências da coroa de Portugal. Vamos embora! Na vila de Jacareí, na fazenda da Angola. Na vila de Jacareí, na fazenda da Angola, morava um fazendeiro, queria mudar a nossa história. Morava um fazendeiro, queria mudar a nossa história. Bartolomeu Farias, negros e
pra Vila de Santos defender os injustiçados. Partiram pra Vila de Santos defender os injustiçados. Tomando a mercadoria necessária, o bando seguiu serra acima, destruindo a ponte que ligava a ilha de São Vicente ao continente, impedindo que assim os guardas pudessem ir atrás dele. Embora medidas contra o potentado senhor do campo fossem pedidas às autoridades, esta nada o fez. Soldados! Seus inúteis! Soldados! Venham! Homens! Prenderam aquele crápula! Não, senhor! Não, senhor! Ele e seu bando destruíram a ponte de São Jorge, impossibilitando a nossa passagem. Meu Deus! Prendam aquele velho abusado! Senhor? Mas já há rumores na cidade que ele é um homem digno, que não maltratou ninguém, apenas fez justiça com as próprias mãos. Só me faltava essa! Sou humilhado e o dito cujo vira herói! O que o senhor quer que façamos? Deixa que eu vou achar uma solução! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Mas, senhor, pera! Sim. Senhor Bartolomeu! Senhor Bartolomeu! Diga o que está acontecendo. Precisamos sair em retirada. Tem uma grande guarnição em nosso encalço. Está certo. É o melhor a fazer. Sim, sim. Uma carta foi enviada no dia 2 de novembro pelo juiz Antônio Cunha Souto Maior, contando as atitudes de Bartolomeu. A atitude de Bartolomeu, além de representar uma grande afronta à coroa portuguesa, atrapalhava os interesses dos comerciantes instalados aqui na capitania. E foram essas as razões que levaram Dom João V a publicar e enviar uma carta régia no dia 28 de abril de 1711, ordenando a detenção de Bartolomeu Fernandes. Entretanto, este, que já havia tido tempo de evadir-se de suas terras, fortificando a sua fazenda, que era defendida de maneira eficaz por seus homens. Passado aproximadamente 10 anos, o governador militar Antônio Queiroga conseguiu capturar Bartolomeu, interpelando-o na vila de Conceição de Itanhaém. Porém, foi necessário empregar um forte contingente armado para se lograr êxito na captura. E aos 80 anos de idade, Bartolomeu foi levado a Ferros para Santos, de onde seguiu para Salvador para ser julgado. Fato que não chegou a ocorrer, pois morreu de varíola antes de cumprir a pena.
Bartolomeu saiu fugido. Buscou refúgio em Iguape. Acusado de vários crimes, continuou refugiado. Foi em 1720, em Conceição de Itanhaém, aos 80 anos de idade, já pobre e doente, foi preso e dominado, levado para a Bahia e morreu sem nunca ser escutado. 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 Então nós vamos tratar de uma época que é importante ressaltar que a gente vivia um outro contexto histórico, que hoje, dados os meios de comunicação social, tal, principalmente os jovens, têm a impressão de que o mundo sempre foi assim. E na verdade, essa época que nós vamos falar, o mundo era bem diferente do que nós conhecemos hoje, né? Nós vivíamos num outro regime político, a economia mundial era outra. Então nós estamos falando de uma época em que os regimes de governo existentes eram monarquias, e monarquias absolutistas, onde todo o poder estava nas mãos dos reis, dos imperadores, né? Nós estamos falando de uma época que a base da economia mundial era o comércio, a economia mercantilista. E dentro desse mercantilismo existiam os monopólios reais, os monopólios das coroas. E no caso do Brasil, o Brasil era uma colônia de Portugal e a coroa portuguesa detinha alguns monopólios sobre produtos, né? Os diamantes e o sal, que é o que nos interessa.
O projeto Revolta do Sal é um projeto muito rico, porque ele faz a articulação de duas áreas importantes, que é a cultura e a educação. Na medida em que, através das pesquisas, nós colocamos Jacareí também como fonte histórica de toda essa revolta, de toda essa denominação de Portugal e Brasil, quem ganha com isso são os alunos de Jacareí e as escolas que podem se utilizar desse projeto e fazer com que os alunos tenham acesso a esse tipo de conhecimento que muitas vezes não aparece nos livros de história. Eu mesmo, enquanto presidente da Fundação Cultural, desconhecia essa história a fundo. Então eu acho extremamente importante esse projeto e quero aqui aproveitar para cumprimentar o grupo Atos Humanos, que é um grupo que tem mais de 15 anos de atuação na área aqui de Jacareí, na área da cultura, um grupo sério, responsável, e consegue levar para a população projetos de grande envergadura na área cultural. Agradecer também aos empreendedores que estão sempre ajudando os nossos produtores culturais, na medida em que eles estão financiando, estão incentivando, através da renúncia fiscal, os projetos de lei de incentivo à cultura. E também a Prefeitura de Jacareí, porque a lei de incentivo à cultura em Jacareí é um avanço e serve hoje de modelo para muitas cidades aqui do Vale do Paraíba. Da coroa portuguesa desde 1631 e com o avanço da ocupação do território, com as entradas, com a ocupação do interior, foram surgindo outras atividades econômicas e a que merece a nossa atenção é a expansão da agropecuária no território brasileiro. Então veja, nessa época o sal era um produto valioso, um produto precioso, porque é uma época diferente da nossa. O sal, além de ser usado para a conservação dos alimentos, era também usado para poder tornar eficaz essa expansão agropecuária que a colônia do Brasil vinha experimentando nesta época. João Roberto Costa de Souza, secretário municipal de Educação de Jacareí. Eu acho muito importante que um projeto da Lei de Incentivo à Cultura na cidade discuta a Revolta do Sol. Essa rebelião ela é um marco histórico importante, não somente para nós da cidade, como também a expressão do movimento nativista, um movimento muito importante que aconteceu no Brasil nesse período. Então, relatar esses fatos, fazer a releitura dessa história e, sobretudo, fazer com que os munícipes de Jacareí tenham um conhecimento dos fatos históricos do passado da cidade é extremamente relevante. E as crianças de educação de Jacareí, os escolares, a população em geral, ela vai se enxergar muito também nessa história e ver a importância que teve o município de Jacareí nesse passado remoto. O meu nome é Benedito Sérgio Lencioni, sou professor aposentado, professor primário, como se falava antigamente, professor primário. Sempre dei aula na 4ª série e não tenho formação acadêmica em história, mas tenho procurado preencher essa lacuna, estudando muito a parte referente à filosofia da história e também a parte referente que a história não é uma ciência exata. Na verdade, uma matéria que exige uma amplitude muito grande de conhecimento para você poder se situar numa época e tentar se aproximar da verdade. Não tem nunca a verdade total, porque essa verdade é a verdade de quem viu, de um lado, e do outro lado. É a verdade de quem narrou com as suas palavras, mas seriam essas palavras exatas? Elas estão realmente retratando o que está vendo? Ou, por falta de recursos, de vocabulário, ela modificou um pouco aquilo que estava vendo? Então eu tenho a história como uma grande aventura quando se vai pesquisar alguma coisa. Eu colocaria nessa nossa cidade, Jacareí, que é uma cidade que tem
É a terceira cidade do Vale do Paraíba em idade. É a 13ª no estado de São Paulo. Um estado que tem mais de 600 municípios, a nossa colocação de fundação como a 13ª nos coloca numa situação verdadeiramente histórica. Então quem mora em Jacareí, nunca se esqueça disso, não perca esse parâmetro. Você mora numa cidade histórica. E como era de 1652 para uns, para mim 1653, há muita coisa a ser contado e muita coisa a ser pesquisada. Uma das figuras importantes da nossa história é o Bartolomeu Fernandes de Faria. Quando se fala em Bartolomeu Fernandes de Faria, logo nos aparece a figura daquele cidadão que saiu aqui de Jacareí, foi para Santos, invadiu lá os armazéns e trouxe de lá a grande riqueza da época, que era o sal. O sal, para entender bem, era um elemento importantíssimo, não só para a alimentação do gado, como também para a conservação dos alimentos, especialmente carne. Naquela época não se tinha geladeira, né? Como todo mundo hoje tem a facilidade, abre a geladeira, abre o freezer, coloca a carne ali dentro e esquece. Daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai lá, abre o freezer e está lá a carne em perfeitas condições. Não era assim. E o gado também era carente de sal. Só que o que aconteceu? Naquela época, os armazéns estavam abarrotados de sal e, pelo interesse econômico, esses armazéns não vendiam o sal no preço da época, o preço normal. Havia já aquelas pessoas que seguravam para aumentar o valor do produto. Então, por aí vocês vejam, notem que o problema não é de hoje. Quando sobe uma mercadoria do mercado e ela aparece depois com preço alto, pode ter certeza que houve uma enchente que acabou com tudo, e aí realmente são coisas sazonais, acontecem de vez em quando, ou esse produto existe, mas está em algum lugar parado, esperando o preço. Foi o que aconteceu com o sal. Então o Bartolomeu Fernandes de Faria, que morava aqui em Jacareí, e que tinha uma fazenda, e que era um homem poderoso, e além de ser poderoso economicamente, ele era um homem temido, porque ele era um homem corajoso, era um homem que foi perseguido pelas tropas do governo, até por alguns crimes que tinha cometido. Mas o nosso objetivo não é falar do Bartolomeu Fernandes de Faria com os crimes que ele cometeu. Então, meu nome é Terezinha Soares Viva, sou da família Soares por parte de pai, mas os meus avós eram Alves de Moraes. E na época em que a minha falecida avó era viva, que ela já é falecida há mais de 40 anos, morreu com quase 90 anos de idade, e ela me contava, naquela época eu era menina, ela contava que quando ela era menina, ela levava café para o pai dela, meu bisavô, que já trabalhava na capela de Nossa Senhora dos Remédios, reformando a capela, que a capela já era muito estragada por ser antiga. E isso era a década de 20 para lá, para mais de 20. Quer dizer que tem de 200 anos, quase 300 a capela, eu imagino. E como a parede é de taipa e bem larga e tudo, eu imagino que deve ter sido construído por mãos de escravo. Até porque ela contava muito histórico de muitas festas que na época havia, e isso daí eu ainda cheguei a alcançar. Porque trazendo mais para o tempo atual, na década de 60, eu ainda era criança, mas eu me lembro o tanto das festas que tinha, que vinha pessoas do estrangeiro, tinha pessoas famosas de circo, da TV, inclusive naquela época do Rádio Nacional, o povo ia lá nas festas, a festa era guardada, tinha guarda rodoviário para guardar o trânsito na Via Dutra e na variante de Guararema, de tanto povo que tinha na festa, que era muito. E essa parte eu ainda me lembro e tem algumas fotos que eu vou mostrar. A Revolta do Sal foi um projeto aprovado no ano de 2010. Aí ocorreu o ano de 2011 que eles não conseguiram conseguiram a questão de recurso, por uma questão específica
pela qual eles eram pessoas físicas e não pessoas jurídicas, né? Ou seja, o proponente era pessoa física, e isso dificultou essa captação de recursos. De qualquer maneira, eles conseguiram uma parcela, uma parte do previsto no projeto. No final de 2011, foi sugerido que eles, com essa parcela que conseguiram, né, adaptassem o projeto para poder realizar em 2012. E foi o que aconteceu. Então, nos interessava que esse projeto acontecesse, porque contava e conta uma parte da história de Jacareí, beneficiava a população por conta das oficinas e também chamar a atenção da cidade e das escolas e da população para um fato histórico que muitas pessoas desconhecem, né? E o projeto também prevê, e já foi distribuído inclusive, um folder com essa explicação dos símbolos da cidade, do brasão da cidade, do que foi efetivamente a Revolta do Sal, o que isso representou naquele momento histórico do país. Por conta disso, com essa adaptação, nós, inclusive, no Conselho, aprovamos que o projeto fosse feito parcialmente. E foi o que aconteceu, né? Como eu já falei, tivemos aí as oficinas e tivemos as apresentações. No dia 8 de dezembro houve o que a gente chama de desfile de cavalinho, né? Representando um pouco aquele momento. E vai ter agora, está previsto também o lançamento dos DVDs, que é a última parte do projeto, onde as escolas e as instituições públicas poderão receber o DVD contando essa história com a representação do teatro. Então, esse é um exemplo, eu entrei em detalhe, inclusive, no projeto, né, falando sobre esse projeto, porque a gente tomou pé de como era o projeto e ele foi de acordo com aquilo que interessava a Fundação, né, que a Fundação tem interesse em contar a história de Jacareí e a Fundação tem interesse em que o projeto atinja um número de pessoas. Então, um pouco esse espírito do fundo, ele está embutido no que é a lei de incentivo. O que eu penso, a partir de 2013, é que se deva discutir em um fórum aberto com a sociedade civil e os produtores culturais qual é o papel do fundo, porque o fundo foi aprovado esse ano, e qual é o papel da LIC, né? Mexe-se na LIC, não mexe-se na LIC, divide-se a LIC entre fundo e LIC, o fundo só fica reservado para um volume de recursos que venham de receitas da Fundação, ou seja, essa discussão eu estou sugerindo, né, que ela ocorra num fórum e que os produtores venham a discutir, venham se aprofundar sobre essa questão e definir qual a melhor maneira, qual a melhor possibilidade de financiamento além da LIC, né, que tem dado certo. Então, eu acho que para 2013 a gente vai ter grandes possibilidades de ampliar o sistema de financiamento para os produtores de Jacareí, aliado a um projeto que foi aprovado foi sancionado a semana passada, que é o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Ou seja, neste fórum também estou sugerindo que se eleja os representantes desse Conselho da Sociedade Civil e que o Conselho, obviamente, passe a funcionar e passe a decidir, deliberar, ou pelo menos a sugerir ações e fatos sobre o ente cultural de Jacareí. O aspecto mais importante, a meu ver, sobre o feito do Bartolomeu Fernandes de Faria, é que ele deve ser interpretado como o primeiro movimento contra a corrupção no Brasil. Eu acho que foi um movimento pela cidadania e absolutamente contra a corrupção, porque ele foi até Santos, trouxe o sal, mas pagou pelo sal. E ainda exigiu que o representante da coroa recolhesse os impostos devidos, o quinto, né, que era o imposto devido ao rei. Então, por esse aspecto, né, eu entendo que ele não foi um movimento que pretendia separar o Brasil de Portugal. Aconteceu em 1710, o primeiro movimento que se tem notícia separatista foi de 1789, né, desse mineiro. Então, ele é bem anterior e com um foco bem localizado. Se existe um preço tabelado para um determinado produto, no caso o sal, é esse preço que nós vamos pagar e vamos acabar com essa safadeza dos portugueses que o rei português define um preço e os comerciantes portugueses praticam outro com o acolhimento do rei também. A gente sabe que era por aí, né? Mas se a lei era essa, ele fez cumprir a lei. Quer dizer, um cidadão fez cumprir a lei e foi perseguido durante 10 anos por causa disso.
Então eu gosto de dizer sempre para os alunos que o primeiro grito contra a corrupção no Brasil foi dado no Jacareí pelo Bartolomeu Fernandes de Faria. Os crimes que ele cometeu, mas sim falar do Bartolomeu Fernandes de Faria no episódio muito importante que chamou-se O Assalto, num livro escrito por Afonso Schmidt, que é um historiador, um escritor. É um livro chamado O Assalto, e que trata, de uma forma romanceada, mas com fatos na verdade, na realidade, do assalto que o Bartolomeu Fernandes de Farias fez em 1710 nos armazéns de Santos. Conta a história que o Bartolomeu Fernandes de Faria saiu aqui de Jacareí, do seu forte, era um forte que ele morava, com 200 homens, a sua maioria indígenas, mais agregados que ele tinha na sua fazenda, muares, cavalos, escravos também, e saiu daqui foi a Santos. Quando falar sai daqui e vai a Santos, hoje é uma brincadeira, né? É um passeio. Pega-se um ônibus, vai na estrada asfaltada, o ônibus com ar-condicionado. Agora imaginem saindo daqui de Jacareí, todo esse pessoal, logicamente precisava levar comida, água e atravessar a mata, a serra do mar e chegar lá em Santos. Foi o que aconteceu. Chegando em Santos, o Bartolomeu Fernandes Faria mandou chamar o responsável pelos armazéns, mandou que saísse da sua casa para atender os que estavam ali. O que ele fez? Mandou abrir o mercado, pagou o preço justo, ele não roubou o sal. Esse é um ponto muito importante. Ele não assaltou os armazéns onde estavam guardados o sal. Ele mandou chamar o responsável, mandou abrir as portas, retirou todo o sal que ele queria, colocou lá, talvez nos jacás, lá nos muares, e pagou o preço que devia ser pago, o preço justo. Não só o Bartolomeu Fernandes Faria tinha necessidade do sal para a alimentação do gado, como também outros criadores de gado precisavam do sal e estavam passando grandes dificuldades. O que ele fez? Terminou o assalto, entre aspas, subiu a Serra do Mar. Imaginem vocês, 200 e poucas pessoas em fila indiana, levando o cavalo, os muares, com o sal e subindo a serra. Subindo a serra, o que ele fez? Depois que passou o último homem, o último muar, ele destruiu uma ponte para dificultar que as tropas do governo, passado o susto, fossem em sua perseguição, que realmente foram. Mas nisso ele já tinha fugido e chegou aqui em Jacareí, onde ele ficou com o sal e distribuiu também o sal para as pessoas que precisavam desse alimento, desse condimento, vamos dizer assim, elemento indispensável para o gado e para o ser humano também. Com as carnes eles faziam uma salmoura, e essa carne era preservada nessas salmouras. Isso até ainda antes de que as pessoas possuíssem geladeiras, faziam o que chamavam de vinha d'água, qualquer coisa assim, vinha d'água, tem um nome que eu não estou preocupado agora em saber de forma correta a sua pronúncia, mas era uma água, uma salmoura, um limão, cravo e outras coisas mais, e a carne ficava mergulhada nessa vasilha, porque substituía assim a ausência de uma geladeira, que é uma coisa mais moderna, surgiu no século XX, e eram somente as famílias ricas, ou melhores condições financeiras, que podiam ter esse eletrodoméstico que hoje as pessoas compram com facilidade nos supermercados, nas lojas. Bom, a fotografia é um documento que prova que a imagem
de São Vicente de Paula, da conferência de São Vicente de Paula, que existia e existe até hoje na Igreja do Remédio, só que agora mudou de bairro, porque a igreja está interditada. Então, em 1922, 16 de setembro de 1922, que foi benta essa imagem. Agora ela se encontra lá em São Silvestre, lá aos cuidados do Padre Mário, porque ela é muito antiga e muito trabalhada, é uma imagem muito bonita. Aqui tem a foto do meu bisavô, do meu avô, do meu tio-avô. E aqui a ata do dia do benzimento. Olha aqui o documento que prova a data. Ó, tá vendo? Ele escrevia acta da 298 sessão extraordinária. Para ler isso precisa enxergar bem. Mas aqui está dizendo, ó. Inclusive, eu não disse no início da entrevista que meu tio-avô gostava de anotar tudo. Olha aqui a letrinha dele, ó. Benzimento da imagem de São Vicente consta nessa ata, 16 de 10 de 22. Essa ata aqui foi a ata do dia do benzimento. Isso aqui é um documento que prova que a imagem é antiga. Bom, para encerrar essa conversa aqui da minha parte, eu queria agradecer muito, mas muito mesmo, de coração, ao grupo que teve a iniciativa de fazer essa pesquisa, fez com tanto carinho e construiu essa apresentação com tanto carinho, que é a Companhia Atos Humanos, que se esforçou para ir atrás desse projeto da Lei de Incentivo à Cultura, conseguiu a aprovação, se esforçou porque o orçamento foi reduzido, eu sou testemunha disso, mas fez assim com o coração e aconteceu o projeto. Então está de parabéns a Companhia Atos Humanos, os queridos Guto Peloja, Doni Bueno, Paulo Timbé, gente de referência e que dá mais uma vez um exemplo assim de que a dedicação, o compromisso que eles têm com a cultura popular de Jacareí sempre rende bons frutos. Eu fico muito agradecido a esses amigos e a esse grupo organizado, tem mais pessoas aqui, eles mobilizaram mais pessoas, mas o projeto foi apresentado por esse, porque estou citando só esses nomes, né? Então, obrigado de coração e parabéns pelo bonito trabalho que vocês fizeram. É motivo de alegria para todos nós que gostamos de Jacareí e curtimos conhecer a nossa história, a nossa identidade. Parabéns! O Bartolomeu Fernandes de Faria veio embora, ficou na sua fortaleza e ele foi muitas vezes as tropas do governo, porque a primeira investida que essa tropa fez, ela foi rechaçada e voltou lá para Santos e para São Paulo. Nada acontecendo. O Bartolomeu Fernandes Faria só foi aprisionado por volta de 1718, aproximadamente. Quando o Bartolomeu foi pego, ele estava doente no litoral paulista, no litoral sul. Ele já estava doente, morando lá, em situação econômica muito ruim também. E lá é que as tropas do governo prenderam o Bartolomeu Fernandes Faria e o levaram preso, e ele ficou preso na Bahia, Salvador. Logo em seguida ele faleceu e conta a história que os religiosos que saíram para levantar uma esmola para fazer o enterro do Bartolomeu Fernandes Faria, com muita facilidade receberam muito mais do que precisavam. É um fato curioso que vai mostrar assim que ele era uma pessoa conhecida e, além de ser conhecida, era uma pessoa que gozava da estima, porque levantar toda a importância que precisavam e muito mais do que precisavam, só eram as pessoas que eram conhecidas e tinham uma certa consideração pelo povo. Aí ele foi, então, enterrado. O Bartolomeu Fernandes Faria, ele é conhecido na história também por crimes que foram cometidos e a ele atribuídas. Existe até no arquivo público do Estado de São Paulo, em São Paulo, um processo que fala do Bartolomeu Fernandes de Faria e dos crimes que ele tinha cometido. Essa é uma figura que não é lendária, é uma figura realmente que teve a sua presença física
não foi criação da mentalidade de ninguém, e é uma figura mencionada por vários historiadores, como foi o caso, por exemplo, do Basílio Magalhães, que foi até professor aqui em Jacareí, uma figura histórica também, historiador, e também no quadro histórico da província de São Paulo, escrito pelo o brigadeiro Machado de Oliveira, e muitos outros, como Afonso Schmidt, que fez um livro que eu recomendo, que é a leitura, que é uma leitura gostosa, porque ela é romanceada sobre o Bartolomeu Fernandes de Faria. É o que nós temos a respeito, mas com algumas lacunas ainda, como exatamente onde era a fortaleza do Bartolomeu Fernandes Faria. Era nas proximidades de Guararema, onde alguns dizem que na sua fazenda tinha inclusive a Igreja dos Remédios. Não sei. Como eu digo sempre, eu não falo e não afirmo aquilo que não está baseado numa escrita, aquilo que não está dentro de uma fonte primária ou uma fonte digna de respeito. Eu afasto os aspectos de lenda e outras mistificações que se criam e que muitas vezes ou fantasiam demais ou de menos as figuras históricas. Escolher o texto, a Revolta do Sal, é muito interessante para nós, jacarienses. Bartolomeu viveu em Jacareí. Não sabe se é o certo, se ele nasceu em São Paulo, se ele nasceu em outro estado, mas o que nós sabemos é que Bartolomeu Fernandes de Faria, ele era dono da fazenda Angola, e essa fazenda era na Vila de Jacareí. Vila de Jacareí, hoje a cidade de Jacareí, é onde nós estamos. E Jacareí ter uma lei de incentivo à cultura, e nós, da Companhia Atos Humanos, podermos realizar o nosso projeto contando a história de uma pessoa que em outros tempos foi até Santos buscar o sal, que era um artigo valiosíssimo, e a coroa punha esse preço fora do comum, e deixava faltar essa mercadoria para o povo, e era uma coisa muito triste. Então, quando a companhia escolheu o texto, a Revolta do Sal, teve dificuldades para poder ter elementos, para poder ter assim, uma coisa mais aprofundada. Descobrimos que as terras de Bartolomeu não se sabe onde fica, né? Identificamos aqui em Jacareí uma região muito grande chamado bairro da Angola, Angola de Cima, Angola de Baixo, Angola do Meio. Pesquisando e entrevistando pessoas da região, descobrimos que a cidade de Santa Branca é toda praticamente dentro de um espaço que se chamava Angola, né? Que Fazenda Angola. E dentro desse caráter, poder trabalhar com a cultura popular, trazer o teatro popular, né? Com bonecos, com papelagem, isso nos traz assim uma grandeza muito grande. A Companhia Atos Humanos está com esse trabalho lindo que pode ser conferido nesse documento, e estamos muito felizes por poder contar a história do Jacareí na forma popular, né? Com a oficina de cavalinhos e com esse desfile que é uma coisa praticamente inédita em todo o Brasil, poder ver vários cavalinhos cantando e contando uma história num grande cortejo em ruas da cidade. Bom, para mim é uma grande alegria de saber que Jacareí tem um personagem tão importante quanto o Bartolomeu. Participar do projeto A Revolta do Sal, para mim foi importante, principalmente por causa da pesquisa, porque tinha muitas coisas que eu não sabia sobre Bartolomeu Fernandes, sobre essa parte da história de Jacareí, e eu vejo a importância disso, né, num contexto cultural e histórico para a cidade. Então vejo a importância que a companhia tem, né, realizando esse trabalho, e transpor isso
para o teatro de bonecos que foi o desafio, né? Porque como a gente vai contar um contexto histórico tão importante num prazo de tempo tão curto como é a apresentação. Mas eu acho que desenvolvendo o texto nós conseguimos, com a ajuda dos profissionais também, do Timbé, do Ismael, do Doni, a gente fazendo esse trabalho, nós conseguimos contar a história no tempo certo. Bom, a pesquisa musical da Revolta do Sal parte do momento em que a gente começa a ler o texto, a discutir o texto sobre a Revolta do Sal. Então, como a gente faz o teatro popular, um dos ritmos que nós usamos é o quê? Foi a congada. Logo depois da congada foi o ritmo africano Ijexá e Senegal. Porque chega um momento que Bartolomeu Farias, ele vai até Santos buscar o sal por um preço justo, aonde ele tem negros e índios juntos. Então, por esse motivo, o Ijexá e o Senegal. E logo no começo, quando as caravelas vinham de Portugal, trazendo o sal para o Porto de Santos, aí nós fizemos um tipo de fado, né? Mais ou menos assim: caravelas, 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 alto mar. Ou seja, são eles trazendo o sal para cá e os atravessadores vendendo a um preço muito mais caro, né? E também nós colocamos também uma espécie de baião na música, tá? Então foram os ritmos populares que nós escolhemos do Brasil para fazer a trilha sonora sobre a Revolta do Sal, né? Inclusive o nosso companheiro violonista Mael, ele falou assim: nossa, quase todas as músicas 6/8, né? Então isso acrescentou muito para a gente, não só na batida dos tambores, da caixa, nos efeitos, como também no violão. As músicas nossas todas são autorais, né? E tem músicas que o Doni fez, tem músicas que eu fiz, tem músicas que o Mael fez, tá? Em todo o espetáculo. Então sempre a gente teve essa preocupação de ter as músicas com os próprios direitos autorais da gente. A base das letras, toda ela é voltada para quê? A partir do texto que foi feito, é onde a gente vai buscar uma palavra que ela demonstre para a gente que ali tem um modo popular, como foi falado. Se você pega índios e negros, você vai pegar o quê? Então você pega o cachixi, que é uma coisa indígena, né? Um chocalho, que é uma coisa indígena, e coloca uma conga. E essa conga ela vai dar todo o ritmo qual? O ritmo africano. Então, o indígena tocando e o africano também tocando. Bom, participar da Revolta do Sal foi um desafio bem grande, porque o meu universo é todo musical e misturar isso no teatro foi bastante emocionante, assim, porque eu pude conhecer bastante coisa de ritmos, né? O Timbé trouxe muita coisa de África pro trabalho, me mostrou um monte de coisa que eu particularmente não conhecia em relação a ritmos, né? E foi muito bom aprender, porque eu pude ter o desafio de passar isso para o meu instrumento e ver como isso ia funcionar junto, né, com bonecos e tudo aquilo dentro de um espetáculo. E conhecer isso tudo me enriqueceu e continua me enriquecendo até agora, né, com certeza. E poder contar, né, de maneira musical essa história maravilhosa do Bartolomeu, realmente é maravilhoso. E eu estou muito feliz, eu agradeço o convite, está sendo maravilhoso fazer isso e é bom estar aqui. A experiência que eu estou tendo de atuar na Companhia Atos Humanos com a Revolta do Sal, para mim é grandiosa, porque primeiro tem pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, me incentivaram bastante, como o Doni Bueno,
o Maé, o Timbé, o Guto Peloja, o Tainã. Então, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo, porque para mim é novo na minha vida, né? Saber também da história que aconteceu. Eu nasci em Jacareí, então para mim é muito gratificante poder participar de uma história da minha cidade, né? Poder representar essa história. E trabalhar com bonecos também, acho muito bom essa questão de atuar com bonecos, também é uma experiência nova para mim. E é isso, estou muito contente com o trabalho e espero agradar a todos. A comunidade sempre participando bastante da peça, principalmente as crianças, né? Que estão sempre acolhendo bem a gente. Eles entram na peça, tem aquela emoção de ver a história de Bartolomeu, o jeito que a gente apresenta. Então isso acaba atingindo mais as crianças, né? Também os adultos, por saber de uma história que não era tão conhecida em Jacareí. Meu nome é Fernanda Cordeiro de Araújo, tenho 25 anos, trabalho na área de atividades culturais, sou arte educadora e eu comecei nessa área a partir de um curso que eu fiz criando núcleos, formando bonequeiros, e foi com esse curso que veio toda essa parte assim na minha cabeça de trabalhar com isso, que é bem legal, e toda essa parte aí. E aí eu fiquei sabendo que ia ter mais essa oficina de cavalinhos de suspensórios e corri atrás, fiz inscrição e estou terminando meu cavalinho lá, tá ficando legal pra caramba. Foi através desses cursos que eu tive lá que eu me aperfeiçoei melhor e com isso a gente consegue trazer aqui para a comunidade, como o Thiago falou, que a gente desenvolve atividades aqui no bairro e né, é muito legal saber que a gente aprendeu lá e a gente tem capacidade de passar para outras crianças aqui, ou outras pessoas, quem tiver afim. Meu nome é Thiago, desenvolvo cultura popular desde 2009, através de uma oficina, né, que a gente ficou sabendo, assim, de formação de núcleos de bonequeiros, né, teatro popular de bonecos, com Doni Bueno e toda a companhia. Né. Falar com o Doni, falar com a equipe toda é sempre muito louco, porque abre de verdade um leque, né? Que a gente põe uma ideia, pô, acho legal assim, cara, ó, mas você pode fazer isso, pô, que massa mesmo. E a troca, né, de experiências. E muito louco, né, essa coisa da revolta do sal, né, uma história. Eu gosto muito de coisas reais, na verdade, né. O teatro, eles falam que é uma mentira, uma farsa, né, uma mentira interpretada, né, muitas vezes, mas quando vocês colocam uma história que realmente aconteceu, que foi um fato ainda mais histórico, numa peça, putz, o valor assim, cultural é enorme, né? A técnica dos cavalinhos é papelamento. Nós usamos jornal, cola de trigo, fita crepe, tinta látex e massa corrida, verniz. Né? Trabalhamos com tecido chita, cetim, esse acabamento fino. Esse cavalinho ele é originário de todo o Nordeste brasileiro, se encontra também em algumas festas populares do Vale do Paraíba, e foi uma proposta fazer esse desfile, essa chegada com os cavalos populares. Né? A Revolta do Sal, toda nesse formato do teatro popular, é uma tendência já da Companhia Atos Humanos nos últimos anos, desenvolver e produzir a cultura popular.
Eita, nós aqui de novo, é companhia, atos humanos, e estamos aqui chegando, é companhia, atos humanos, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal. Vamos contar a história de Bartolomeu Faria. Foi no século XVIII do Brasil colonial, com a revolta do sal, com a revolta do sal, que combateu o império, produto essencial, essa riqueza importante que chegava pelo litoral. Vinha do além-mar, vinha de Portugal, essa riqueza importante que era o sal, o sal, o sal, o sal, o sal, que alimentava o povo e conservava a carne animal. Era estocada em Santos, na sua colônia real. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal, nossa história real de Jacareí e Portugal, nossa história real de Jacareí e Portugal. Eita, nós aqui de novo, é companhia, atos humanos, e estamos aqui chegando, é companhia, atos humanos, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal, pra contar uma história real de Jacareí e Portugal. Vamos contar a história de Bartolomeu Faria. Foi no século XVIII do Brasil colonial, com a revolta do sal, com a revolta do sal, que combateu o império, produto essencial, essa riqueza importante que chegava pelo litoral. Vinha do além-mar, vinha de Portugal, essa riqueza importante que era o sal, o sal, o sal, o sal, o sal, que alimentava o povo e conservava a carne animal. Era estocada em Santos, na sua colônia real. É sal, é sal, é sal, é a revolta do sal, nossa história real de Jacareí e Portugal, nossa história real de Jacareí